mergulhar numa reflexão sobre a pressão do ambiente e a decisão que vem de dentro. Uma meditação sobre como um corpo acha seu próprio centro no meio de tanto barulho. Tudo começa no silêncio. Um corpo que chega antes que o dia o defina, buscando um espaço que ainda não foi engolido pela urgência. É um ato de se reconhecer ali, sabe? Não de conquistar. E aí estão eles, os dois elementos centrais. Não como opostos, não como inimigos, mas como parceiros de uma mesma dança. Agora a gente entra nesse campo simbólico de Diadema. Pensa nela não só como um lugar no mapa, mas como uma força. Uma força que molda, que pressiona o corpo que vive ali. A primeira voz que a gente ouve é a da cidade. É a voz do hábito, da função, da sobrevivência. Ela diz uma verdade muito prática. Aqui, o tempo é para fazer, não para pensar. E em contraponto vem a voz de Moisés. A voz de um corpo que veio de fora. Uma presença que precisa primeiro encontrar a própria medida antes de ser levada pelo ritmo de tudo ao redor. E é aqui que o verdadeiro conflito se revela. E olha, não é uma luta entre uma pessoa e um lugar. É uma luta entre dois jeitos de ser que vivem dentro da mesma pele. Aqui dá para ver essa dualidade bem clara. De um lado, a cidade, que funciona na base da urgência, da reação automática. Do outro, Moisés, que propõe contenção, investigação e o mais importante, a escolha. São quase como dois sistemas operacionais rodando na mesma existência. Para a lógica da cidade, esse trabalho interno não serve para nada. É visto como um ritual antigo, uma coisa que não tem nada a ver com a luta de verdade, a luta do dia a dia, na fábrica, na obra, no turno. Mas para Moisés, o treino é a base de tudo. É o que permite que o corpo, que é sempre o primeiro a sentir o tranco, aprenda a escolher em vez de simplesmente reagir. É uma disciplina para não cair no automático da briga. Agora, vamos olhar para o instrumento que está no centro disso tudo. O objeto que meio que materializa essa tensão. A definição que surge é poderosa. O pau não é definido pelo que ele faz, se é arma ou se é ferramenta. Ele é a própria energia do desejo que se tornou sólida, visível. E a gente vê como a forma desse desejo vai mudando junto com a paisagem. O que era um jogo, uma dança em Portugal, virou ferramenta de sobrevivência no Nordeste. E em Diadema? Bom, em Diadema, com novas pressões, o significado dele ainda está sendo decidido, agora. Aqui tem um ponto fundamental. A responsabilidade sai do objeto e vai para a ação. Ou melhor, para a falta de ação. A violência não está no desejo em si, mas na incapacidade de conter esse desejo naquele momento em que a reação vira a única saída, porque ninguém escolheu parar. E aí, a narrativa mergulha mais fundo, sai do conflito de fora e vai para o ponto de virada interno, onde a mudança de verdade acontece. Essa é a pergunta que guia a busca por dentro. A questão não é tentar silenciar o mundo lá fora, mas sim encontrar e proteger aquilo que é essencial dentro de si em meio ao caos. É nesse momento que a luta para de ser contra a cidade. É aqui que acontece uma mudança fundamental de perspectiva. O objetivo de estudar, de treinar, de se conter, não é fugir, de jeito nenhum. É ter soberania. É continuar no mesmo lugar, sentindo a mesma pressão, mas sem deixar que essa pressão mande nas suas ações, no seu coração. E esse é o método, a prática. O barulho de fora, ele existe, é um fato. Mas em vez de lutar contra ele, a atenção se vira para dentro. O que esse ruído desperta em mim? Que desejo ele chama? É um processo de observar, não de corrigir. E essa prática interna não é vista como passividade, como fraqueza. É trabalho, uma espécie de engenharia da alma, um esforço consciente que exige tanto quanto qualquer trabalho braçal. A cidade, a pressão, o ruído, tudo isso continua, não vai embora. A transformação não acontece no ambiente, acontece em quem cultiva um espaço interno de escolha. E para fechar, essa luta pessoal se expande e vira quase um princípio universal. Israel aqui não é um povo, não é um lugar no mapa, é um rumo, uma direção interna, um caminho de autodomínio que se escolhe conscientemente. A conclusão é silenciosa, mas definitiva. O verdadeiro pertencimento não vem do lugar onde se nasce. Vem da maestria sobre o próprio desejo. Quem consegue essa contenção encontra seu centro, sua casa, em qualquer cidade, sob qualquer tipo de pressão. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, olha, um verdadeiro achado.
É o texto de um monólogo de teatro-dança chamado Balé da Luta do Pau. E a nossa proposta aqui é fazer uma análise dessa obra, não só como uma peça, mas como um objeto artístico e, por que não, espiritual. Quase um mapa de uma jornada interna. A nossa fonte principal é o próprio texto da peça, que é de uma riqueza impressionante. Ele vem com notas de encenação, direcionamentos para o ator, é quase uma coreografia no papel. O plano, então, é destrinchar como essa obra funciona nessas várias camadas, sabe? Que vão muito além de uma historinha com começo, meio e fim. Exato. E para a gente embarcar nessa análise, tem uma regra de ouro que o próprio texto já entrega de cara. Ele avisa assim com todas as letras. Esta obra não apresenta dois personagens psicológicos. A proposta é outra, completamente. A peça explora o que ela chama de dois modos de relação com o desejo. E esses modos são vividos por um único ator em cena. E eles têm nomes: A Cidade e Moisés. Isso é fundamental, né? Então a gente já precisa tirar da cabeça a ideia de um herói contra um vilão. É mais como assistir a uma batalha interna, como se a gente pudesse ver o impulso e a consciência de alguém duelando, só que de uma forma muito mais física. Um seria o piloto automático, a reação, e o outro a pausa, a escolha. É por aí? É exatamente por aí. E toda a estrutura da peça é construída para guiar a gente por essa batalha. Não é uma estrutura de eventos externos, sabe? Mas de estágios de um conflito interno mesmo. Então vamos começar por aí, pela arquitetura da peça. Como que se organiza uma história que não é sobre o que acontece, mas sobre como se reage ao que acontece? A estrutura é muito nítida, quase didática. Ela segue essa jornada de transformação. O começo, ali pelas cenas de 1 a 5, é a apresentação das forças em jogo. O Moisés entra em cena antes do barulho. Ele está buscando reconhecer o espaço, estar presente. E aí, imediatamente, a cidade se manifesta, como essa força da urgência, do hábito, e diz: aqui ninguém chega cedo para pensar, chega para trabalhar. Pronto. O conflito está posto logo de cara. A contenção de um contra a reatividade do outro. Já começa com essa tensão, né? A calma versus a pressa. É quase uma representação da nossa ansiedade urbana diária. A vozinha que quer meditar e a outra que diz que a gente está atrasado. E como essa tensão escala? Ela se aprofunda muito nas cenas seguintes, das 6 a 8. O conflito deixa de ser abstrato e, ganha corpo. Isso acontece através de 3 memórias de violência do ambiente. O texto narra a morte de um amigo, um julgamento popular baseado em forte emoção e um confronto na praça de Diadema. São gatilhos, entende? E é nesse ponto que a cidade ataca Moisés diretamente, como acusação que é o centro da questão. Ela diz: você fala demais, aponta demais, quer ensinar. Nossa, essa acusação é pesada. É como se a força do hábito, a inércia, dissesse para a consciência: para de analisar, para de questionar, só faz o que sempre foi feito. É a resistência à mudança, personificada. Exatamente. É a reatividade se defendendo da observação. E essa tensão toda vai nos preparando para o grande ponto de virada da obra, na cena 9, que o texto nomeia de um jeito muito significativo como a virada cabalística. É nesse momento que o Moisés revela o método dele, sua prática interna, né? Precisamente. Ele diz a frase-chave de tudo: quando o barulho sobe, eu não corrijo o barulho. Eu vejo qual desejo acordou. Isso não é fraqueza, é trabalho. Fica explícito ali. Ele não luta contra a cidade. Ele observa a própria reação à cidade. A batalha é 100% interna. Uau! Isso vira a peça de cabeça para baixo. Quer dizer que a luta nunca foi contra os outros, contra o barulho da rua, a violência. A luta era contra o próprio eco desse barulho dentro dele. É genial. Ele não tenta consertar o mundo, ele tenta consertar a relação dele com o mundo. Isso. E aí chegamos no clímax, na resolução. A cena 10. Ele encontra esse método, mas aí me vem uma dúvida. A peça chama essa resolução de êxodo. Essa palavra é muito forte, né? Remete a uma fuga em massa, a abandonar um lugar. Mas pelo que você descreve, ele não foge, ele só se desliga. Não é um final um pouco anticlimático? Ou até meio individualista para um problema que é coletivo? Essa é uma pergunta excelente.
E a peça responde a ela de um jeito muito sutil. O êxodo aqui não é geográfico, ele é de consciência. O Moisés não destrói a cidade, ele não foge de Diadema. Ele desliga o som, pega a verga dele, o desejo dele, e sai de cena. A última fala dele esclarece tudo. A mudança real é quem não deixa a cidade mandar no coração. Ele não abandona o lugar, ele abandona a submissão à reatividade daquele lugar. Ele se torna livre dentro do ambiente. Entendi. O êxodo é sair da escravidão do piloto automático. Isso me leva de volta àquela ideia central que você falou no início sobre não serem personagens, mas modos de relação com o desejo. Isso é a chave de tudo, né? Vamos aprofundar como isso funciona na prática, no corpo do ator. Com certeza. Porque o que é fascinante é como esse conceito filosófico é traduzido em algo puramente físico. A cidade, por exemplo, ela representa o fluxo do hábito, a reação automática, a sobrevivência. E ela tem uma corporalidade específica. O texto indica que ela é expressa com o eixo do corpo deslocado, para frente, acelerado. Reativo. É a voz da inércia que diz: sempre foi assim, quem mora aqui acostuma. Ah, claro! A cidade é o nosso modo piloto automático. É quando a gente está dirigindo e de repente percebe que chegou em casa, mas não lembra do caminho que fez. É o corpo agindo por hábito, um pouco à frente da consciência. Perfeita analogia. E o Moisés é o exato oposto. Ele representa a contenção, a investigação, a escolha consciente. O texto pede um corpo contido, com o eixo vertical, presente, atento. É o momento em que você desliga o piloto automático. E a fala dele, ao contrário da cidade que só afirma, é quase sempre investigativa, é feita de perguntas. E o que eu acho brilhante, do ponto de vista cênico, é que a solução é de uma simplicidade que desarma, né? Exato. Uma simplicidade que desarma. Não tem troca de figurino, não tem mudança de voz caricata. É um único ator que, ao mudar o eixo do corpo, indica para a plateia qual voz está no comando. Se o corpo está desalinhado, reativo, é a cidade. Se o corpo está vertical, centrado, é Moisés. A dramaturgia inteira está na coluna do ator. Exatamente, as notas de direção são explícitas. A cidade fala quando o corpo está fora do eixo. Moisés fala quando o corpo está no eixo. Essa simplicidade radical dá uma força imensa para a cena. Não é sobre interpretar duas pessoas, é sobre habitar dois estados de consciência. Essa ideia do corpo como palco principal é muito forte, mas me faz pensar nos outros elementos. O que mais tem em cena? O título da peça dá um protagonismo enorme para o pau, a verga e o próprio lugar, Diadema. Eles são só cenário ou também falam alguma coisa? Falam, e falam muito. Cada elemento é carregado de símbolo. O corpo, como a gente já viu, é a linguagem primária. O texto diz que é o corpo do migrante que aprende antes da cabeça. O treino da capoeira, por exemplo, é apresentado como uma tecnologia para evitar a reação automática. Porque, como diz a peça, reação aqui vira briga. Certo. E o pau? Como um objeto compete com o corpo do ator? É só um acessório? De jeito nenhum. Ele tem vida própria. O texto o define de um jeito muito poético e preciso. O pau não é arma nem ornamento. É desejo tornado forma. Ou seja, ele é a materialização da intenção do ator. Ele também tem uma história de adaptação, sabe? Veio de Portugal como arma, virou dança no Nordeste e em Diadema a peça diz que ele ainda decide o que é fluido. Então o pau é tipo um ponteiro. Ele mostra para a plateia, sem precisar de palavras, se a energia é de ataque ou de contenção. Exatamente isso. O texto descreve como um semáforo espiritual. Quando a cidade está no comando, o pau aponta, ameaça, se projeta para frente. É o desejo reativo. Quando Moisés assume, o pau repousa, acompanha o movimento, fica contido. É o desejo observado. Ele torna o estado interno visível. Uau! E finalmente Diadema. A cidade não é só um pano de fundo, certo? O texto parece tratá-la como uma entidade. De forma alguma. A cidade é definida com um termo da Kabbalah que a obra usa. Um kli, que significa recipiente, vaso. Diadema é o campo de correção, o laboratório onde o trabalho espiritual do Moisés acontece.
É a cidade periférica que, como diz o texto, não nasceu bonito, nasceu rápido. Ela é o ambiente que gera a pressão necessária para forçar esse trabalho de autoconsciência. Então, Diadema não é a vilã da história. É mais como a academia de ginástica da alma. O lugar com os pesos e as máquinas difíceis, que ele precisa usar para ficar forte por dentro. Essa analogia é perfeita. A cidade é a condição, o desafio. Sem a pressão da cidade, o trabalho de Moisés não teria nem sentido nem necessidade. Ok, aqui a gente começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. Temos Cabalá, migração, cultura corporal afro-brasileira. Parece uma mistura improvável, mas no texto tudo se encaixa de um jeito muito orgânico. Como essa mágica acontece? Acontece porque a obra não usa esses campos de conhecimento como referências teóricas, mas como ferramentas práticas. A Cabalá, por exemplo, aparece na aplicação direta. A restrição, um conceito central, é o ato físico do Moisés de não reagir, de conter o impulso. A linha do meio é literalmente o eixo corporal vertical dele. E o texto fala de um tal de massacre. O que seria isso? Massacre é um conceito-chave. Na Cabalá é uma tela ou um filtro que a pessoa constrói para não receber o estímulo de forma direta reativa. Na peça, o trabalho do Moisés de observar o desejo antes que ele vire ação é a criação desse massacre. Então esse massacre funciona como um disjuntor? A energia da raiva, do medo, chega com tudo, mas em vez de explodir, ele aciona essa tela, esse filtro, que interrompe o fluxo por um instante e dá tempo para pensar. Ok, o que eu faço com essa voltagem toda? É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. É um disjuntor espiritual. E as ferramentas para construir esse disjuntor vêm da história dele. A experiência do migrante é apresentada não como vitimização, mas como formação. É o corpo que chegou antes da cidade me aceitar. E as ferramentas concretas vêm da cultura corporal. A capoeira e a luta do pau não são folclore na peça. São tecnologias ancestrais. Fantástico! Então não é uma filosofia abstrata que ele leu num livro. É uma sabedoria que está no músculo, no reflexo, na ginga. Ele usa a herança cultural dele como matéria-prima para aplicar um método espiritual num contexto urbano super contemporâneo. É uma síntese muito poderosa. Uma síntese perfeita. Ele não abandona a origem dele. Ele a eleva à categoria de tecnologia espiritual para lidar com o presente. Sabe uma coisa que não me sai da cabeça desde que eu li esse texto? É como ele consegue ser duas coisas tão diferentes ao mesmo tempo e funcionar bem nas duas. No palco, deve ser uma explosão, pura fisicalidade. Mas lendo em silêncio, ele também te pega de um jeito super filosófico, quase meditativo. Como isso é possível? Acredito que a resposta está em 2 pontos. A precisão da estrutura e a potência da linguagem. Na leitura, as indicações de cena são tão detalhadas. Eixo deslocado plus 15 graus, respiração curta. Elas funcionam como uma partitura. Você consegue assistir a performance na sua mente. E a clareza do conflito interno torna a leitura uma experiência filosófica. Você acompanha o processo do Moisés passo a passo. E em cena, imagino que essa partitura ganha uma dimensão totalmente nova. Sim, em cena, a obra ganha a força visceral e insubstituível do corpo. A transformação do ator, quando ele muda de eixo, torna o conflito espiritual em algo concreto, físico, visível. A tensão não é só dita, ela é demonstrada na contração de um músculo. A plateia sente essa mudança de estado de forma imediata. A teoria vira carne. Resumindo a nossa análise, então. O que a gente tem é uma obra com uma estrutura de jornada interna impecável. Temos essa dinâmica genial entre cidade e Moisés como 2 modos de desejo, um uso simbólico poderosíssimo do corpo, do pau e do espaço, e, por fim, essa teia de conexões ricas com a cabala, a experiência migrante e as culturas corporais brasileiras. Exatamente. E toda essa construção deixa a gente com uma reflexão final muito provocadora, que vem da última fala do Moisés. Ele diz: Israel não é um povo, é um rumo. Quem aprende a conter o desejo pode nascer em qualquer lugar. Essa frase é muito forte. Israel como um rumo. E a provocação que fica a partir disso é: e se a gente passasse a enxergar nossas próprias identidades e os lugares que habitamos, não como um algo fixo, definido e reativo,
mas como um rumo, uma direção consciente, a ser escolhida a cada momento, independentemente do barulho exterior. E se o lugar onde a gente nasceu ou vive for menos uma sentença e mais um campo de correção, um convite para esse trabalho? Nossa, pensar em identidade como rumo e não como endereço. Isso muda a perspectiva toda. Fica aí uma grande reflexão para o nosso final. O Balé da Luta do Pau, de Alessandro Oliveira dos Santos. Monólogo em 2 vozes. Gênero: teatro, dança. Lugar: Diadema. Personagens: Moisés, figura de deslocamento e travessia. Não representa uma identidade biográfica fixa, mas a condição de um corpo